programa especial aqui sobre justamente essas armas de Israel, né? Ou a doutrina militar de Israel e como é que ela evolui ao longo do tempo de existência do Estado. Falar de Israel é falar de guerra é falar de Israel. Por quê? Porque É indissociável. eu lembro quando eu tive lá, eu tive agora, né? Pós o que aconteceu 7 de outubro. Teve agora, mês passado. Eu tive em fevereiro, viagem de turismo. Eu percebi a diferença nessa última vez que eu fui. Completou um mês depois de 7 de outubro. Então, cara, é uma sensação de guerra mesmo lá, de alerta, de perigo, pessoas nas ruas protestando, pessoas falando sobre... Falei com sobreviventes e tudo mais. A gente fez até um programa especial com o André sobre isso. Cara, e aí eles me falam, não, o Israel sempre teve nesse estado de alerta de guerra. Só que a gente, como turista, não percebia, né? Por que isso? Porque sempre foi ameaçada pelos vizinhos? Que Israel nasceu num lugar, né? Ou, digamos assim, foi criado num lugar que não tem qualquer tipo de simpatia com a causa, com as pessoas, com a religião, com nada, né? De que constitui o cerne do Estado de Israel, né? Você está no meio, literalmente, do mundo árabe, que é o Oriente Médio, o mundo árabe, é o cerne. Cercado, inclusive está próximo ali de locais super sagrados para os muçulmanos, né? Para o Islã, né? Que é a mesquita de Al-Aqsa, que está lá em Jerusalém, né? Então, a instalação de um Estado Nacional judeu nunca foi bem visto. Recentemente, aí, alguns países da região, primeiro o Egito, posteriormente a Jordânia, depois ali alguns dos Emirados Árabes, e agora quase, né, a Arábia Saudita. Eu acho que foi até um dos motivos, né, tanto que foi... Por trás aí as motivações, né, justamente melar essas negociações entre a Arábia Saudita e Israel, que deixariam os Estados Unidos sorrindo de orelha a orelha. Total. Mas foi algo que parece jogou um baldão de água fria em cima, né? E no mapa da geopolítica mundial, o Israel ela é muito importante para os Estados Unidos, né? Extremamente. Olha, tem uma pontinha lá. Israel é um país que tem um dos serviços de inteligência mais elogiados, mais estudados e, pode-se dizer, inclusive, mais temidos do mundo, né? Mossad? E entre outras agências, o Mossad. Mas nós estamos falando de um serviço de inteligência que não tem o menor pudor em agir fora de suas fronteiras, com ou sem permissão da nação na qual eles estão operando. Na surdina os caras agem? Completamente na surdina, sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de, digamos assim, sentido de pedir permissão, de se sentir autorizado a agir ou não. Eles simplesmente agem, né? Não estou, nesse momento aqui, questionando a validade ou não validade das ações, simplesmente o fato de que foram assim que ocorreram, né? A mais destacada dessas ações talvez seja a captura, né, e deportação forçada de Adolf Eichmann. Exatamente. Que foi ali no final dos anos 50 ou em 1960. Tá onde? Na Argentina? Na Argentina, né? Porque a Argentina da época tinha um governo que estava, assim, abertamente acolhendo alemães nazistas, né? Acolhendo ex-protagonistas de ações bastante criminosas do Terceiro Reich. Esses e outros caras que tinham simplesmente sido soldados, tá? Pessoas da época. Mas entre essas pessoas, muitos desses caras criminosos de alto nível. Você tá falando de Erich Priebke, tá falando de Adolf Eichmann, tá falando Mengele, em algum ponto Mengele. Ele chegou a ficar na Argentina algum tempo, mas depois veio pro Brasil, né? Acabou se estabelecendo ali na região, aqui no Sudeste, no litoral carioca, né? Mas em 60, inclusive, se eu não me engano, foi 60, né? E o Eichmann foi capturado. Ele... Aliás, fizemos um programa
especial sobre os nazistas aqui do Brasil. Assistam, foi muito bacana aí. Nazistas no Brasil ou nazistas do Brasil? No Brasil. No Brasil. Que vieram aqui, que foram ou descobertos, que morreram aqui e foi descoberto depois. Tinha um cara que era aqui, ó, supervisor da Volks? Exatamente. Supervisor da Volks. Os caras mudavam o nome. Gestapo, Eu também não lembro, mas falamos muito dele. Porque foi feito um documentário sobre isso e o diretor veio aqui junto com um pesquisador. Esse cara aí tem o Kukurs, que inclusive foi morto pelo Mossad no Uruguai, né, mas morava aqui. E tem o caso mais famoso, né, o Eichmann nos anos 60 e o Pripke nos anos 90, né, graças a uma pisada na bola dele mesmo, né? O Pripke, Erich Pripke foi o oficial responsável pela contabilidade, vamos dizer assim, do massacre das forças ardeatinas. O cara que foi preso aqui no Brasil, trabalhando na Volkswagen, era o Franz Stangl. Isso, Você tá falando daquele assassinato de Munique, que os caras foram atrás de cada um? Não. Porque não teve isso também, né? Justo. Mas aí é o seguinte, eu tô falando os nazistas que foram capturados, né, na Argentina, que se estabeleceram na Argentina, e o Pripke foi somente no começo dos anos 90, né? Caramba! O Pripke ele já tava velhinho. Ele resolveu que já tinha dado tempo suficiente que ele podia falar. E aí pediram um mandado de prisão, né, na Itália, e a Argentina deportou ele, né? Deportou ele para lá e ele ficou preso até morrer, né, lá em Roma. Ele morreu na cadeia. Era o prisioneiro mais idoso da Europa quando ele morreu. Ele morreu 2000 e alguma coisa, 2010, 11, 12, alguma coisa. Por aí, nessa janela aí, de mais de 100 anos ele morreu. Mas ele foi o cara que contabilizou, né? E o curioso é o seguinte, que a forma pela qual ele foi condenado não foi pela eliminação, pela morte, pelo assassinato daquele número de pessoas, porque ele matou um pouco a mais. Foi por isso que ele assassinou um pouco a mais. Passou da conta. Entende? Porque foi o seguinte, foram os partisanos italianos lá em Roma, eles colocaram uma bomba numa carroça, né? E essa bomba foi explodida quando passava ali um grupamento da SS. Sim. E ali, se eu não me engano, foram mortos cerca de 25, 26 soldados. Outros foram para o hospital, né? E aí o Hitler ficou furioso com aquilo, né? Com a ousadia, né? Nas palavras dele, da resistência italiana. E ele mandou executar 100 italianos para cada soldado morto. Mano! Aí quando chegou no Kesselring, que era o comandante do Mediterrâneo, né? O Kesselring viu aquele número e falou, não, reduz isso aí. E aí submeteu uma proposta de 10, e aí foi aceita a proposta de 10, ou seja, teria que matar 260 caras, né? 208, por aí. Eu sei que nesse meio tempo, mais 4 morreram no hospital. E aí subiu para 300 o número de pessoas que teriam que ser mortas, né? E aí o pessoal, o comando, né, militar alemão em Roma, na região de Roma, começou a olhar em presídios, né, para ver se conseguia essas pessoas, e tiveram que, na verdade, pegar gente aleatória. Mas o Pripke foi o cara que foi responsável pela lista. Sim. E Fossas Ardeatinas são algumas cavernas que tem ali perto de Roma, se não me engano são minas, e as pessoas foram executadas lá dentro. Só que passou da conta. Passou algumas pessoas da conta. Foi por conta disso que ele foi condenado. Não foi porque ele estava lá controlando 300, cara. Foi porque passou da conta. Se empolgou, a gente. Aí acabou que essas mortes extras aí condenaram ele, né? E ele ficou preso até o fim da vida dele. Mas, enfim, tem a questão de... Isso aí não tem nada a ver com Israel, isso aí é questão italiana, mas Israel, a ação da inteligência israelense foi a captura de Eichmann na Argentina, sem qualquer conhecimento do governo argentino, sem qualquer autorização do governo argentino. Fizeram um foram lá para colocar ele no avião. Né? Pegaram o cara, tava chegando em casa, né? Como é que é? Fizeram Fecharam ele, fizeram uma emboscada. Uma emboscada, a palavra é essa. Fizeram emboscada pra ele, colocaram ele numa Kombi, amordaçaram, isso aqui, só tiraram no aeroporto, né? Aí ele viu, já tinha um avião esperando ali, pá, já era. Tchau.
Coisa parecida aconteceu com Barbie, né? O Klaus Barbie. Mas... Você fala do filme da Barbie. Não foi o filme da Eu falei, Barbie. qual a relação? O Barbenheimer, não. Mas o Klaus Barbie é outro cara, né? O Carniceiro de Lyon. Aí já é outro cara que, inclusive, teve essa deportação também pra França, né? Teve uma deportação. Ele tava vivendo aqui na América do Sul. Por que pra França? Porque os crimes foram cometidos na tá. França. Então, o Barbie foi julgado lá na França. E o Eichmann foi importante pra caramba, né? Pra mostrar pro mundo os horrores do Justamente. né? Porque ele foi o cara da logística. Ele foi o cara que o Reinhard Heydrich, né? Desculpa, Heydrich é outro cara. Reinhard Heydrich, né? O Heydrich, ele simplesmente deixou a questão toda na mão do Eichmann. Organiza isso aí pra mim. E aí, poucos dias depois, o Heydrich foi morto lá em Praga, né? Foi assassinado lá em Praga. Então o negócio realmente ficou na mão dele. Ele foi o cara, o trem tal, esse trem tal local aqui, baldeia aqui e tal, e leva pra lá. Então foi ele que foi o responsável por isso tudo. Inclusive, né, vazou essa informação anos depois, que o Mossad tinha a localização, ao mesmo tempo, os paradeiros de Eichmann e Mengele. É mesmo? Isso. E aí eles tiveram que fazer uma escolha, porque a captura de um alertaria o outro, né? E aí eles perderiam o traço. E aí fizeram a escolha pelo cara mais alto, pelo figurão mais alto. E aí foram atrás do Eichmann. Ajudou o Mengele a continuar. Continuou vivo, continuou escondido. A rede de apoio dele sumiu com ele e ele acabou falecendo lá no Rio de Janeiro, né? Não. Ele foi ele que morreu afogado? Bertioga? Bertioga. Foi em Bertioga. Dizem que foi assim, né? Que ele já tava mais velhinho assim, e aí foi pro mar ali e sofreu um repentino ali, caiu na onda e morreu. E aí tudo isso a gente tá falando por causa da inteligência, né? Justo, da inteligência israelense. Que é por todo esse motivo de estar no meio de um barril de pólvora, teve que existir, né? Desde o começo ela teve que ser desenvolvida, ela teve que se hipertrofiar desde o começo, né? Se infiltrar mesmo e conseguir informações e tomar atitudes. Não é só a questão de conseguir informações.